Bicha, leva-me presa. Oh, Rosa, Algo de errado não está certo. que dizes? Mas foi só isso, Cristina, eu choro. A minha mãe não está, a minha mãe morreu. Ela foi buscar o que é dela e mais nada. Era um dia normal. Até que o avião caiu. Olá pessoal, como é que é, amoras do meu jardim? Vocês estão boas? Eu sou a Catarina, hoje estou de robe, estou preguiçosa, não me vesti para vocês, nada, estou de robe, pijama em casa. Na verdade não tenho nenhuma sabedoria para dizer hoje. Queria Típico. só, exato, mas estou feliz da vida porque vou de férias para a semana. Ela que anda sempre a pedinchar férias, né? Não, a Vai sério. de férias para a semana. E ela que anda sempre a ter férias, também não é só pedinchar, ela tem. Ela Tipo. pedincha, ela tem. Uhum. Ai, quem me dera. Ai, quem me dera. Eu é que gosto tipo, de espalhar as férias durante o ano todo. Tá bem? Uma semana aqui, uma semana ali, uma semana acolá, que é para poder ir Já. coisas E descansando, depois né? arrependes-te. E Eu depois sei, eu também estou na arrependo-me. mesma. Claro, exato. É isso mesmo. Tal e E qual. tu? Então, eu sou o Pedro. eh, Voltei de Portugal há uns 4 ou 5 dias. E muito orgulhoso de tudo o que fizemos no Festival da Canção. Foi lindo, foi maravilhoso. A nossa atuação foi tudo, foi tudo. Foi tudo. E já está. E a curiosidade que eu trago hoje é que no sexo 13, o Papa Gregório IV declarou guerra aos gatos. Afirmou que os gatos. Sim, ele afirmou que os gatos pretos eram instrumentos de Satanás. E, devido a esta crença, o extermínio dos gatos pretos foi ordenado em toda a Europa. Obrigado, Uau. Igreja. Agora, no entanto, o karma é maravilhoso e o tiro saiu-lhe pela culatra porque o resultado foi um aumento da população de ratos transmissores da peste, que matou a metade da Europa. Portanto, Oh, bem. Gregório, és um atrasado mental. Já está. Exato. É isso. E quê? Começas tu? Começo eu, mas tu tens que dizer que Começas começo tu. eu. Já não é a primeira vez que ela faz isto. Eu fico aqui à espera, tipo, ok, whatever. Parece que ela não faz isto há quase 3 anos, ou caraças. Pô, meu. Não, mas Ok, não sei porquê. Eu estou a pagar, até o trabalho e tudo, estou bué além. Eu hoje não estou cá. Eu pronto. hoje não estou cá. Está bem? Então, o meu caso chama-se Uma Aldeia e 3 Amigos. O frio e o silêncio reinavam naquele local remoto que se chama Macastre. É uma aldeia mesmo. Ai, vou fechar a janela, senão daqui a nada a gente está a ouvir os galos, não sei o quê. Não sei, tem um galo apocalíptico aqui ao lado de casa. Ele Não. grita, meu Ah, Deus. sim! Sim, mas olha, comparado com a velha, é uma paz. Até É uma... gosto do galo, é bonito. Bendito Já galo. está. Exato. E nisto, escutava-se ali o barulho da gravilha sobre os pés de um agricultor anónimo. E à porta da casa de campo abriu-se um rangido lastimoso. Quando os olhos do homem, o homem entrou na casa, né? E quando os olhos dele se. É uma casa que estava ali, tipo, abandonada. Quando os olhos dele habituaram-se à escuridão, né? Porque ele vinha da rua, ele distinguiu com surpresa uma pilha incontável de pontas de cigarros, velas meio consumidas e garrafas de todos os tipos na mesa de madeira desgastada que estava na cozinha daquela casa. Ele ficou um bocado espantado e tal, e ele percorreu os poucos compartimentos da propriedade até encontrar uma menina a dormir numa das camas. Claro, o agricultor estava assim um bocado perplexo e ele bateu com o pé na cama, umas quantas vezes, para acordar a desconhecida, mas após várias tentativas e uma inspeção mais detalhada, ele vestiu o que é que ele acabava de encontrar, ok? Que era uma mesa à porta. Uf. Era 19 de janeiro de 1989 e o paradeiro de uma adolescente até então desconhecida vinha à tona. O caso Macastre ganhava força e a Guarda Civil ainda não me entendia bem o que é que eles tinham nas mãos, porque ainda havia muita coisa para se saber. Ok, então, o cadáver estava deitado na cama sem sinais de violência, mas com o fecho das calças aberto.
O corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal de Valência, onde foram encontrados vestígios de sangue na zona genital e uma substância branca que, à primeira vista, parecia sêmen, mas que nunca foi confirmada como tal, apesar das análises. Ou seja, analisaram, mas não puderam confirmar se era ou não. Ahm, os resultados do teste toxicológico deram negativo, ou seja, não há drogas, embora tenha Hum? sido determinado que a causa mais provável da morte foi uma overdose. What the fuck? Yeah. What Mas the essa, fuck? tu depois já vais entender porquê. Mas ainda Ok. assim esta afirmação não era definitiva naquela altura. Ahm, foram encontrados 2 papéis numa pulseira da jovem. Eu acho que era tipo uma carteirinha daquelas que se usavam de pulseira, sabes? Uhum. Com 2 números de telefone. Num deles aparece o nome Vale, enquanto o outro contém uma palavra enigmática. 9 horas. A Guarda Civil espera que isto lhes dê uma pista e que quebre o anonimato, pelo menos de quem é a vítima, né? O primeiro número de telefone leva os investigadores até à casa de Francisco Valeriano Flores, de 14 anos. Mas o Francisco não está lá. Mas a mãe e uma das irmãs explicam aos agentes que não o veem desde 14 de janeiro, lembremos que estávamos a 19, ok? Dia em que a irmã foi buscar o Francisco ao reformatório, onde ele estava internado por uma série de crimes menores. Ok? Ou seja, ele estava internado no reformatório porque era bandido. Ok, Mas, pronto. E elas não quiseram nada com ele, não quiseram vê-lo não, durante não, esses a irmã foi dias. lá buscá-lo no fim de semana porque ele tinha permisso para sair aos fins de semana, estás a perceber? Ou seja, Ah, era ok. ok. Desculpa. A irmã conta à Guarda Civil que ele estava acompanhado por 2 raparigas da sua idade e então levam a irmã dele ao médico legista e é ela quem reconhece aquele cadáver da miúda e ela diz que é a Rosário Isabel Gallete, de 15 anos. O segundo telefone que ela tinha na pulseira era de uma família para a qual a Rosário trabalhava como babysitter. Ok, por Ok. isso se calhar o das 9 horas, estás a ver? Mas claro, Ok. isto não oferece nenhuma pista aos investigadores, obviamente. Com essas informações, os agentes entraram em contato com a família, que também não tinha denunciado o desaparecimento, porque era normal que a filha, assim como o Francisco e a outra amiga, que na altura tinha sido identificada como Pilar Barriga, desaparecessem de casa sem explicar para onde é que eles iam. Ok? Também eram outros tempos, pá, eram os anos 80, tu Sim, aos 14 exato. anos já. Pronto. A família da Rosário, a que foi encontrada na cama, não comparece para reconhecer o cadáver e, nas palavras do pai, ele disse: se, se vocês da Guarda Civil me dizem que é a minha filha, então é, mas eu não vou identificá-la nem no médico legista nem lá de nenhum. Ai, credo. Yeah. Que horror. Finalmente o corpo foi identificado positivamente como sendo a Rosário, graças à impressão digital do cartão de identidade dela. Uma vez conhecido o paradeiro da Rosário, faltava saber onde é que estavam o Francisco e a Pilar. Mas passariam 77 dias até que no dia 8 de abril, um homem que andava a apanhar espargos encontrou o corpo sem vida do Francisco entre os arbustos de um aterro Oh. a cerca de 400 metros da cabana da casa onde a Onde Rosário tinha sido encontrada. Yeah. O Francisco estava deitado de bruços sobre um plástico e ao seu lado foram encontradas velas partidas, semelhantes às que estavam na cabana. Os investigadores encontraram entre as suas roupas a autorização do Centro de Menores de Godella para a saída no fim de semana, No fim de o semana, que, exato. claro, ajudou na identificação do corpo muito rapidamente, né? Não foram encontrados indícios de que o cadáver tivesse sido arrastado, pelo que se deduziu que o Francisco tinha morrido naquele local mesmo. Surge então uma grande dúvida. Como é que o corpo não foi encontrado na primeira busca aos arredores da cabana? Exato. Porque estava só a 400 metros, não é Pois, nada. exato. Houve um erro dos investigadores ou alguém voltou depois para colocar o Francisco ali? Possível, exato. Yeah. Desta vez o cadáver não foi levado para o Instituto de Medicina Legal, mas a autópsia foi realizada com meios muito precários no próprio cemitério de Macastre. Assim como no caso de Rosário,
não foi possível determinar a causa da morte e também não foram encontrados vestígios de substâncias estupefacientes nas análises, Uhum. o que não significa que elas não tenham sido consumidas, mas sim que elas já tinham desaparecido do organismo. Ok. Ahm, é preciso ter em conta que a Guardia Civil continuava naquele momento a afirmar que não se tratava de um crime, mas que a causa de morte em ambos os casos tinha sido uma overdose. Eles continuavam a insistir nisso. Yeah, bué. Que raio, mas porquê? Não sei. Não faz Hum, sentido nenhum, meu. zeríssimo. Então, agora aqui já temos dois. Faltava encontrar a única pessoa que saberia o que é que tinha acontecido naquela terrível noite, que era a Pilar Ruiz. Ahm, e para isso foram mobilizados cerca de 50 agentes da Guardia Civil, acompanhados por mergulhadores, encarregados de procurar a Pilar num lago próximo, ali, de La Forata. Mas após alguns dias de intenso trabalho não foi possível encontrar qualquer vestígio e a operação foi dissolvida. Ah, aqui, com o caso Macastre, num beco sem saída, eu vou aproveitar para a gente conhecer um bocadinho mais os protagonistas, ok? Começando pela Rosário e o Francisco, os dois corpos que até agora tinham sido encontrados, que eram um casal e naturais da localidade de Benimamet, bomba, Benimamet, uma freguesia ao noroeste de Valência, ok? Onde também residia a Pilar. Naquela época, no final dos anos 80, a cidade às margens do rio Túria era considerada a capital mais perigosa de Espanha. Sim, destacando-se especialmente a delinquência juvenil descontrolada. Pois, E aqui exato. temos um exemplo disso que é o Francisco estava internado, né? Ahm, estes Hum. três jovens costumavam frequentar o parque de Camales, que naquela época era o ponto de encontro de jovens problemáticos, gangues juvenis, etc, etc, etc. Era uma zona conflituosa e degradada, onde se consumiam e se traficavam drogas. Pilar, Hum. Rosário e Francisco não eram exceção e passavam os dias a inalar um solvente chamado benzeno, conhecido como a droga dos pobres. Ok? Além disso, aos 14 anos, o Francisco já tinha experimentado cocaína, heroína, tinha antecedentes criminais e, como mencionado anteriormente, ele estava internado no reformatório, né? Nossa, aos E aí, o 14 anos Francisco, já tinha feito essa brincadeira toda. o Francisco era uma Caraças! O puto peça. começou bué da cedo, meu! Yeah, yeah. Heroína! Então, no dia 14 de janeiro, os três amigos partem para a localidade de Catadau, onde morava o pai da Pilar. Naquela vila havia uma casa abandonada onde costumavam passar alguns fins de semana eles. No dia seguinte foram vistos no bar Catadau, onde costumavam ir comprar snacks e bebidas para depois ir para a casa. E lá, no bar, enquanto a Pilar e o Francisco conversavam com a dona do bar, a Rosário conversava com um homem de meia idade que lhe tinha oferecido um sumo. Claro, como era de esperar, a Guardia Civil investigou a identidade do homem. É um trabalhador rural dali, conhecido como Miguelo. No início, o homem recusou-se a declarar, pelo que foi levado a tribunal, onde reconheceu que conhecia os adolescentes porque a casa em ruínas onde eles se refugiavam ficava perto da casa dele, mas negou categoricamente ter convidado qualquer um deles, seja para o que for. Ok? Ok. Como não havia provas conclusivas contra ele, não foi apresentada qualquer acusação contra ele também. Embora Catadau tenha sido o último lugar onde foram vistos com vida e onde pensavam passar o fim de semana de janeiro, aquele fim de semana, os dois corpos foram encontrados na cabana de Macastre. Ora, Macastre está a 30 quilómetros de Catadau. Ok. Como é que eles tinham percorrido sem qualquer meio de transporte que se saiba, né? Pois. Sozinhos, por uma região montanhosa e noites frias de inverno, 30 quilómetros, é uma cena que nunca saberemos, mas que está esquisito, está, né? Tá. Essa coisa tá tudo muito esquisito. Está muito esquisito. A 27 de janeiro de 1980... Viva tatatata. Meia de segunda. A 27 de janeiro de 1989 foi registada uma descoberta de que, em princípio, não estava relacionada com o caso Macastre. E o que é que era?
uma mulher encontrou um pé humano amputado e embrulhado numa folha de jornal na rua Alcácer, em Valência. Ok? Nossa! E uma coisa, agora que eu estou aqui a contar, eu quero que vocês fiquem na cabeça com o bar Catadau e a rua Alcácer, ok? Não tem a ver, Barcatadão, mas eu quero que Rua vocês fiquem com essa Alcácer. informação aí. A 6 de maio desse mesmo ano, uma chamada anónima para o chamado telefone da droga, sim, isso existia em Espanha, porque como eu expliquei no caso da canção dos Mecano, havia muitíssima droga em Espanha nos anos 80, era mesmo horrível. Yeah. E então havia o telefone da droga, que é um número à disposição de qualquer cidadão que quisesse fazer uma denúncia relacionada com estupefacientes, pedir ajuda, ou seja o que for. Yeah. Ahm, e este cidadão que ligou para lá alertou sobre o paradeiro do cadáver do. Isto, eu estou a falar muito rápido e não está a dar. Ok. Este cidadão alertou sobre o paradeiro do cadáver da Pilar e denunciou que o responsável pela morte era um conhecido toxicodependente de Valência, apelidado de Wichita. 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 Os investigadores interrogaram imediatamente o Wichita, que, embora reconhecesse conhecer Macastre, confessou que não aprecia por Macastre desde 1973. Uf. Ou seja, ele negou, obviamente, qualquer envolvimento nos crimes e a Guardia Civil deduziu que alguém queria tirar a culpa de cima e atribuiu os assassinatos a ele, porque ele era meterem ele. conhecido. Yeah. E tudo ficou por aí, porque, claro, o que é que aconteceu aqui? A coisa estúpida. Os investigadores não rastrearam a origem da chamada, nem. Não, espera, sério? pior! Nem verificaram o local onde supostamente tinham dito que estava o corpo da Pilar. Não. A Juro-te. Não, sério? não sei o que estava a acontecer com esta polícia, mas estão mesmo tipo Ei, que fora de tudo. estupidez, meu. Yeah. O caso Macastre ficou então novamente numa estranha pausa, até que, a 26 de maio de 1989, algumas crianças que brincavam num canal de irrigação de difícil acesso na localidade de Turis encontraram um cadáver em decomposição, ao qual faltava uma mão, um pé e tinha o rosto violentamente desfigurado. A Guardia Civil identificou o corpo como sendo o corpo da Pilar Ai, Ruiz. credo. A autópsia confirmou que o pé solitário encontrado meses antes pertencia ao cadáver dela e que tinha sido cortado com uma motosserra. Ai. Então, esta descoberta foi o que invalidou a hipótese dos investigadores de overdose, uma vez que já não se podia falar de uma morte acidental. Pois, né? exato, não é? Exato. No local também Acidentalmente caiu em cima de uma motosserra e... Exato, cortou o pé e toda maluca. Claro. Que estupidez, pá. No local onde encontraram o cadáver dela, também foi encontrada a capa de um cutelo. Tipo, para guardar um cutelo. Yeah. Embora tenha sido possível determinar que o pé pertencia ao corpo dela, não foi possível esclarecer se ela tinha cortado. Se lhe tinham cortado o pé antes ou depois da Ou morte. depois da morte, ok. Olha, era outra. Isto era outra que morria e depois, a outra morre e depois queima-se. Esta morre e depois corta o Sim. pé. Tal e Ai, qual. meu Deus. Pronto. Mas, ou seja, não foi possível saber se lhe tinham cortado o pé antes ou depois da morte. Ai, outra vez. Mas sim, foi possível determinar que isso tinha sido feito 2 a 3 dias antes da descoberta do cadáver. Ok. A surpresa veio quando os pais da Pilar foram chamados para reconhecer o cadáver e, embora a irmã tenha começado a chorar assim que o viu, ao reconhecer a Pilar, né? A mãe afirmou, e ainda hoje afirma, que aquela não era a filha dela. Independentemente, isto poderia ter sido resolvido com um teste de ADN, anos mais tarde, obviamente, mas nunca foi solicitada à família nenhuma amostra para comparar com o cadáver. Portanto, preguiça policial continua. Exato. Yeah. Nunca mais quiseram saber. Essa vem de Nisto. geração em geração. Guarda Civil. Essa preguiça.
Nisto, o caso foi arquivado por falta de provas e permanece até hoje. Yeah. Ah, Mas claro, isto não impediu a proliferação de teorias de vários tipos, claro, ok? E claramente. então, o que a gente vai fazer é dar uma vista de olhos às teorias mais plausíveis, ok? Então, como eu disse, a primeira hipótese da Guarda Civil apontava para uma possível overdose como causa da morte de pelo menos 2 dos amigos. Algo que não pode ser realmente descartado, já que a inalação massiva de benzeno pode provocar asfixia não mecânica, causa mais do que provável da morte de Rosário, de acordo com a autópsia. Ok. Ok? Partindo dessa base, o programa Sumário Bert, do canal No, de Valência, especulou um possível desenrolar dos acontecimentos, no qual a Rosa seria a primeira a asfixiar-se a inalar o benzeno e, sentindo-se indisposta, ela ia para a cama, na cabana, ok? Onde aí ela encontraria a morte, né? Chegou lá a morte e disse, como é que é, Como é que é, Rosário? meu puto? Pô, bora lá. O Francisco é o próximo a sofrer os estragos da intoxicação, sai da cabana agonizando em busca de um ar fresco milagroso que volta a encher os pulmões, né? Mas acaba por Exato. morrer a alguns metros dali enquanto andava, Cai ali para a frente. caindo entre os arbustos onde o cadáver dele é encontrado. Pilar, um pouco menos intoxicada, consegue fugir, mas acaba perdida na Serra Valenciana, onde acaba por morrer. Agora, só aqui uma coisa, é que a teoria desmorona-se quando encontrou o corpo mutilado da Pilar, né? Exato. Mas ainda assim pode ter alguma validade, se levarmos em conta que os investigadores encontraram pegadas de uma quarta pessoa desconhecida na Pois, cabana exato. de Macastre, ok? Alguém poderia ter obrigado os três a ingerir uma quantidade letal de benzol, Yeah. mas se foi isso que aconteceu, quem teria motivos para lhes fazer mal, né? Para resolver esta última questão, teremos de nos centrar nas pessoas e nos locais que o grupo de amigos frequentava. E se algum deles quisesse se vingar dos jovens por algum problema em que estavam envolvidos? Drogas e tal. É preciso recordar que o Francisco tinha antecedentes e estes três amigos pô. eram conhecidos da polícia já. A isso devemos acrescentar que, algum tempo antes do caso Macastre, uma jovem foi morta com um tiro de espingarda numa cabana de toxicodependentes que os três adolescentes costumavam frequentar quando faltavam às aulas. Hum, Está aqui uma teia de aranha fixe. yeah. Como se isso não bastasse, o irmão de Rosário contaria anos mais tarde na televisão que eles os três tinham medo de alguma coisa naquela época. Que até o próprio Francisco tinha sido apreendido dias antes no reformatório com uma faca que ele disse que tinha para se defender quando saísse à rua. Nossa. Outra das teorias possíveis, que também não encaixaria com o perfil que encontramos com o corpo da Pilar, né? Ok. Aponta para uma possível intoxicação por gases numa cabana mal ventilada. No entanto, a autópsia revelou que o corpo da Pilar tinha 4% de monóxido de carbono no sangue, o que não constitui uma intoxicação de todo. Não. Ok. Desde o início, o caso Macastre passou um pouco desapercebido, tanto pela imprensa como pela sociedade. Fundamentalmente. Hoje eu estou Catarina, foste tu no episódio passado e estou eu. Fundamentalmente. Consegui. Eu estou a dizer bem. Fundamentalmente, porque os três. É que foi uma palavra bem esquisita. Fundamentalmente. Porque os três amigos eram de uma classe social baixa e as famílias não se preocuparam muito em dar repercussão ao caso, né? Yeah. Tipo, os pais não foram para a televisão nem nada, né? No entanto, isto mudaria ou passaria ainda mais desapercebido. Depende por de onde vejas. Exatamente 4 anos após o desaparecimento da Pilar, da Rosário e do Francisco. Porque em Valência tivemos o caso Alcácer. E as coincidências Ok. são tremendas entre os dois casos. O que levou tanto a imprensa como os investigadores a questionar-se se os dois crimes poderiam estar relacionados.
3 adolescentes desaparecidos na mesma província, o bar Catadau, a mão do suposto cadáver de Pilar é encontrada na Rua Alcácer, em Valência. Ok. Mas isto são terços de outra reza que não vamos fazer hoje. Não! E o bitch? Não, mas tipo, o meu caso está acabado, amor. O meu caso acabou, não tem Mas mais. deixaste, tá, acabou, sim. Mas deixaste aí. Não sei, se calhar daqui a 2 semanas vocês têm uma surpresa. Ai, Mas é. cabrãozinho. Semana que vem não, mas para outra. Fica... Mas não dividi Fica agora nada, aqui. é? Está fechado. Tá Caso fechado, tá fechado, fechado. arquivado. Pronto, já está. Ai, mas ok. gostei muito. Eu Agora não estou conhecia este curiosa. caso, Catarina. Não conhecia, saiu-me. De repente eu comecei a investigar um bocado e eu não conhecia isto. E também fiquei um bocado parvo depois aqui com esta parte final, cadê? O outro assim que eu conheço, tipo 1000 vezes. Yeah. Espero ainda não ter trazido para aqui. Pessoal, vocês sabem melhor que nós. Se eu já contei o caso de Alcácer, digam-me. E falando nisso, se vocês chegaram até esta parte do episódio, mete aí um som, Catarina. Comentem aí em baixo hashtag Manuela, tá? Se vocês chegaram até aqui, Yeah. comentem hashtag Manuela. Pronto. E agora a nossa Catarina, ela vai nos contar coisas. Vou contar coisas, mas onde é que eu vou? Vamos aqui. Vou-vos contar aqui umas coisinhas. Ahm, mas tem que ser honesta antes de mais. Antes de tudo, Então. tá? Tem que ser honesta porque acho que. Espera que eu perdi. Achas? Isso é o teu achismo. Vocês já vão entender no final do episódio. O teu achismo. Vais ver. Não, tenho só que ser honesta porque. Se ela está por aí, ela já sabe o que é que eu estou a falar. Fica até o fim, amiga. Fica até o fim. Estúpido, pá. Vais ver. Tojismo. O que é que eu ia dizer? Perdi-me. Pronto. Tu estava a dizer, tenho que ser honesta porque este é um caso muito, muito conhecido, ok? E então eu resumi bastante. Tem muita coisa, tem muita treta lá para o meio, tem muito julgamento, tem muito mimimi, mamamá, e então eu resumi muito, ok? Só para vos dar assim mesmo tipo um apanhado do que é que aconteceu. Portanto, não vou dar muitos detalhes nem nada, vai ser assim um resumo muito grande, porque isto foi uma cena grande mesmo. E o nome do meu caso é Um Homem com Formação. Então, durante o final dos anos 2000, uma sensação muito estranha começou a espalhar-se por vários bairros de Lisboa. Não era algo que aparecesse, ou seja, não aparecia nas notícias, não havia manchetes de jornais, era apenas assim um bate-boca, uns rumores, um zum-zum, né? Histórias que ficavam ali entre amigos, entre pais muito preocupados, a malta que saía da escola ao fim do dia. E a maioria destes episódios, vá, digamos assim, aconteciam em zonas relativamente tranquilas de Lisboa. Bairros residenciais, onde as pessoas costumavam sentir-se seguras, né? Onde, pronto, era a casa delas. Eram lugares com, portanto, prédios modernos já para a altura, ruas iluminadas, parques com pessoas, portanto, ahm, era uma coisa segura, vai, era um sítio relativamente seguro. Só que pouco a pouco começou a surgir um padrão e esse padrão apontava muito para a mesma zona, que era Telheiras. Então, chegando aqui à volta de 2008, começam a surgir os primeiros registros de ataques e as primeiras queixas, e as vítimas tinham todas uma coisa em comum, que era tudo raparigas muito jovens. Portanto, os relatos que iam chegando à polícia tinham, das miúdas todas, né, tinham elementos muito semelhantes, que era, um homem aproximava-se das vítimas quando elas estavam sozinhas, depois ameaçava-as, ponto. A questão é, em alguns casos ele usava faca, noutros casos era apenas a ameaça, e ele ameaçava e intimidava de uma maneira que ele controlava a situação toda, ok? Era um ataque que acontecia muito rápido e depois o agressor fugia, desaparecia. Uhum.
E no início eles trataram isto como casos isolados. Ou seja, Claro. apesar de haver aquela semelhança ali ao início, eram casos isolados, não havia nada que realmente ligasse ali a coisa a fundo. Só que pronto, à medida que as coisas, os relatos foram acumulando, os investigadores começaram a perceber que se calhar poderia haver aqui, Conexão. hum, Yeah. exatamente, uma conexão, então começaram a ver as coisas de uma maneira um bocadinho diferente. Ao longo dos meses seguintes, mais vítimas começaram a apresentar queixa e os crimes aqui deixaram de ter só essa coisa de telheiras e começou a acontecer também, sempre aqui na zona de Lisboa, mas aqui nestes arredores. Os relatos das vítimas descreviam que um homem relativamente jovem, rápido, ele agia com muita rapidez e, acima de tudo, ele conhecia muito bem a zona onde ele estava. Ele Ok. sabia exatamente por onde vir, para onde fugir, para onde se virar. E então os investigadores, pronto, perceberam que ele escolhia cuidadosamente, não é? Ruas muito menos movimentadas, caminhos usados por estudantes, Uhum. zonas entre escolas e estações, né? Mas aquelas ruazinhas, às vezes aqueles atalhozinhos que a gente Claro, leva, claro. ele sabia fazê-las. E pronto, para muitas famílias, para a maior parte das famílias ali da zona, as rotinas começaram a mudar porque os pais começaram a ir buscar os filhos à escola com mais frequência, havia miúdos que deixavam de fazer certos percursos sozinhos, já se juntavam mais em grupo, começaram a ter ali um bocado mais cuidado. O assunto começou a ser cada vez mais falado, né? Claro. À medida que os relatos aumentavam, a investigação começou a ganhar uma dimensão muito maior e então a polícia aí já começou mesmo a fazer toda a cena dos depoimentos e não sei o quê, uma investigação em condições, pronto. Começou, e começaram lá tá, a cruzar as descrições físicas, a fazer o sketch, que eu depois hei de meter lá no Instagram a fotografia do sketch que Aham. fizeram da cara dele, cruzar horários, essas tretas todas. A coisa é, tínhamos ataques que aconteciam, tipo, ao final da tarde, outros já à noite, ou seja, lá está, coisas aqui que não batiam certo. Todos tinham a mesma coisa em comum, que era o agressor agir de forma extremamente calculada e saber exatamente para onde fugir. Portanto, isto é uma pessoa daqui, Claro, né? dali, É uma yeah. pessoa estudada que conhece aqui bem, bem a coisa. E pronto, ao mesmo tempo que eles vão investigando, o número de vítimas continua a aumentar e eles acham que pode ser tipo muito maior do que aquilo que continua a aparecer. Portanto, há muita gente que apresenta queixa passado anos só, Yeah, yeah. e E há gente que não apresenta há imediatamente, gente que não é? não apresenta queixa de todo, não é? Ahm, Portanto, é aquilo que eles dizem oficial. Ali naquele momento eles pensaram que isto é só uma parte da história. A gente não sabe de tudo. Com o passar do tempo, começam a aparecer algumas pistas um bocadinho mais concretas, como lá está, aqui já é mais a descrição física, portanto, a maneira como é os olhos, as alturas, a confiança com que ele fazia as Uhum. coisas, a preparação. Pronto, havia ali muitos pormenores que eles começaram a juntar tudo e pouco a pouco eles perceberam então que era uma pessoa, tinham então uma pessoa debaixo de olho que se chamava Henrique Sotero. Quando a polícia finalmente avançou, Henrique, então. sou hetero. Ah, Epá, foi muito à pai esta, eu já sei, mas te apeteceu-me. Isso foi muito dead joke, foi. Nunca pensei. Henrique, sou hetero. Hetero do caralho. Ai, onde é que eu estava? Pronto. Quando a polícia então finalmente juntou um bolo fofo de informação, foram então detê-lo e isto causou uma surpresa para muita gente. Melhor, para toda a gente. Porquê? As pessoas, como sociedade, não é? Como uma sociedade muito bem ensinada, criaram uma imagem do Henrique, que era aquela pessoa muito mal vestida, muito descabelada, quem sabe de outras nacionalidades, não é? E então começaram, e eles inventaram todo um Henrique que não existia. Porquê? Porque ele era um homem perfeitamente normal, um homem de formação académica, um homem estudado, que estudou engenharia. Ele trabalhava numa empresa ligada à área tecnológica, portanto, um homem inteligente, né, com Já, os já. estudos, terminou, não sei o quê. E então as pessoas chegaram,
eu não diria nunca, meu Deus, então, mas ele é tão bem aparecido e anda aí a fazer estas coisas. Amigos, não se deixem enganar pelas aparências. Por amor de Deus. Isto é Claro, ridículo. como ele era bonito e não sei o quê, de certeza que foram elas que se puseram a jeito e não sei o Exato, quê. né, Né? claramente, então, Estou a elas é ver, que estou a estavam ver. a andar na rua, Claro, elas então, é que elas é que decidiram vestir estavam a uma pé na saia naquela rua, noite. para amor Então, de culpa é Deus. delas. Ai, olha, verdade seja dita, eu não o acho bonito, pouco mais ou menos. A coisa é que lá está, as pessoas achavam que ele era, pronto, meteram na cabeça que era uma pessoa burra, que era, sei lá, que era um Yeah. imigrante, que não era daqui, e afinal não, era um gajo até extremamente inteligente, com estudos e não sei o quê, não sei o quê. Para quem conhecia o Henrique, diziam que aparentemente era toda uma vida normal, né? Entretanto, os investigadores lá foram fazer toda uma pesquisa na vida dele e deram conta que ele tinha até casos tinha lá queixas registadas de violência sexual e de violações, principalmente com menores, Uau. não é? Portanto, sim. Nisto, em vários casos, os ataques aconteceram. Ai, não, pera, eu já disse isto. Aquilo que eu queria dizer era a frase a seguir, pera. No total, o caso acabaria por envolver cerca de 40 violações e agressões sexuais. Portanto, atenção, nós Hostia. temos um número muito maior. 40 aqui é o que é sexual, ok? Conhecido, yeah. Exato. Há todo um número à volta eh, pá, de tudo o resto. Pronto, ele era uma besta, era um estúpido. Ficou toda a gente em choque, o país ficou todo muito. O julgamento foi em Lisboa. As testemunhas, quando foram falar, epá, houve quem achasse aquilo difícil, né? Porque difícil de ouvir. Yeah. Então foi um julgamento pesado. Mas pronto, elas depois lá a falar reconstruíram então ali em tribunal, reconstruíram aquele padrão de comportamento dele, não é? De agressor, a forma muito metódica como escolhia os locais e as circunstâncias e o tempo, a hora, o minuto, o segundo, era tudo muito, muito planeado. E então pronto, os juízes lá consideraram que era realmente um caso extremamente grave, não é? Não tem como. Obviamente. Não só pelos números, mas pela vulnerabilidade. Ha ha! Ha ha ha! Não estou sozinho. Assim sim. Vulnerabilidade. Com C. Vulnerabilidade. Vulnerabilidade. E idade também das miúdas, não é? Em 2010, o tribunal condenou o Henrique a 25 anos de prisão, senhores. Bien, bien, bien. Muito bem. E isto na altura, em 2010, foi uma das condenações mais pesadas aplicadas em crimes sexuais. Deviam ter continuado, tá? Assim Bien. naquela. Assim Pararam a bem, naquela. não sei porquê, pronto. Este caso ficou conhecido para sempre como o violador de colheres. Portanto, se quiserem saber todos os pormenores da história que eu não contei e verem, pá, porque se há coisa que como vocês devem calcular, se há coisa que não falta, é a malta lá a falar na televisão, a fazer os comentários, os comentadores, É. era isso que eu queria dizer lá, os comentadores a falar disso tudo. Há imensos episódios disso por aí, portanto, se querem saber os pormenores que são horríveis, força nisso. Ahm, Tendo em conta que nós temos sempre, infelizmente, tantos casos deste género, eu preferi não trazer tanto detalhe desta vez e contar a coisa assim um bocado mais Yeah. abrangente. Para não estar aqui a coisa, porque Que já pronto. Mas está. olha, mas estou feliz porque eles foram. Pronto, ele foi preso e há de lá estar ainda, espero eu. Esperemos. Tá, Sim. pera, não sei, deixa-me fazer contas. Espera, Ela foi mesmo a quando? abrir a Foi. calculadora. Não, eu estou estúpida, não. Então. Pois, ainda só fizeram 18 anos. Sim, eu precisei da calculadora, sim, eu não Yeah, sei fazer obviamente. contas, sim. Exato. Eu sou boa com letras. Então pronto, já está. E então pronto, e já está. E foi isso. E o Henrique foi preso e eu estou muito contente que o Henrique está preso.
Eu também. E vamos aos comentários. A gente tem que arranjar um jingle para os comentários, Catarina. Então, eu hoje trago um comentário de uma conhecida nossa. Mete A aquele gente som, tem muitas Catarina. conhecidas. Espera. Mete aquele som. É verdade, amigas. Trago um comentário da Manuela. Sim. Agora, qual é a parte mais engraçada disto tudo? É que é um comentário que não foi feito. A Anitta comete um crime. Temos entre as nossas mãos uma serial hater, ok? Ai, eu sou aquela outra vez. Tudo. Não, pera. E agora a do RuPaul, pera. Temos entre as nossas mãos uma serial hater. Adoro dizer Então, isso. antes que nada, um beijinho para a Elodie e para a Inês. Mua, Lindas. beijinhos, lindas. Este comentário foi feito há 4 meses no podcast delas, ok? Por uma tal Manuela Terra Seca. Terra seca. Beijinho, Manela. O comentário diz: é inacreditável a vossa inconsciência e ignorância. Assumem opiniões subjetivas sem a existência de quaisquer factos, apenas centradas no vosso achismo. Esta senhora é um bocado obcecada com factos, não é? Ela é muito eloquente, não é? Mas é muito ou obcecada com ela acha factos. que é, ou se calhar vai ao chat GPT ver como é que isso Não se faz. sei. Pronto, é isso. Ainda bem que a gente disse o nome dela, ok? Porque o nome dos haters é para se dizer. E foi o que permitiu que as nossas amigas da Viagem das Cruz dissessem: para lá, Espera aí. eu acho que Eu conheço conheço essa esta vaca." pessoa. Portanto, é isso. Esse foi o comentário da Manuela lá na Viagens às Escuras. É só para vocês verem aqui com o que é que a gente está a lidar. Tem muito tempo livre a pessoa, não entendo. Não percebo, é. Exato. Manuela, se continuares por aí, tens direito à resposta, obviamente. A gente fica à espera. Isto é como na RTP. Aqui é o não sei o que do provedor de não sei o quê. A gente comenta e tu tens direito à resposta. Pronto, já está. Exato, exatamente. Agora, eu só quero avisar que há pessoas como a Manuela que vão mandar comentários de merda, tal e qual, para as redes das pessoas, Exato. a saírem assim com o ego cá em cima, né? Agora, Catarina, o que estas pessoas não estão à espera é de encontrar-se comigo e contigo. Que isto não nos chateia em absoluto e a gente pega nisto e consegue fazer disto uma gag recorrente durante pelo menos um mês, tá? E a gente Não, deu é- até um descanso, mas a gente vai continuar, é isto, não acabou aqui. Exato. Não, a Manuela não acaba aqui. A Por Manuela, isso eu digo, exato. e E por é isso eu digo, mandem vir Diz- mais. Claro. Mandem mais. A gente Isto, diverte-se. Isto Exato. faz-nos o dia, amigos. e isto é um aviso para os que virão. Para os que virão. Exato. Pensem antes de comentar, porque a gente gosta muito de um comentário mau. E a gente continua aí, tá? Já está. Vocês vão aprender aqui connosco o que é cansar uma piada. Cansar uma piada. Nós temos uma verdade. escola em cansar piadas que Mesmo a vocês não sério. têm ideia. Tal e qual. E pronto, no próximo episódio ainda não, mas se calhar no da semana depois eu tenho aí uma coisinha para vos mostrar. Mas não é nada assim digital, não, é uma coisinha que eu mandei fazer aí. Uma Ok. loja. Ai, estou Mentira. ansiosa agora, estou curiosa. E tu, o Quero teu saber. comments. Desculpem, dá-me o sono. O meu comentário foi feito neste último episódio, no 514, pela Cláudia. Porque eu eu na entrada, quando abrimos o episódio, não sei falar. Quando abrimos o episódio, a minha sabedoria, isso caralho que eu queria dizer. A minha sabedoria foi: tenho animais de estimação. Exato. São a melhor coisa do mundo. E a Cláudia, um amor, disse-nos assim: olá, seus lindos. Linda, maravilhosa. Depois de ouvir a Catarina falar sobre animais de estimação, não posso deixar de partilhar que sou diretora técnica superior de serviço social numa ERPI, Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, que é pet friendly.
e sem dúvida alguma, ai, espera que eu tenho que carregar V mais, que eu sou burra, sem dúvida alguma que existem inúmeros benefícios para os residentes, nomeadamente a companhia, ajudando assim a combater a solidão e depressão, entre outros fatores que contribuem para a melhoria da qualidade de vida dos idosos. E quando eu li este comentário, a primeira coisa foi tipo, eu tive uma imagem na minha cabeça, estás a ver, do tipo, dos velhinhos felizes com os cãezinhos e com os gatinhos à Claro. volta deles, sabe? Eu fiquei tipo, yeah! Yeah. E amo ela trabalhar e ser diretora técnica num Uhum. sítio, num lar, vá, basicamente, vamos facilitar a coisa, num lar que é pet friendly, porque nem todos são. Mesmo a Porque há, sério. há muitos sítios que não querem ter o trabalho de tratar dos velhinhos, que é uma coisa extremamente trabalhosa. Muitos parabéns, Cláudia, força nisso. Mas também não querem ter o trabalho de tratar dos bichos, né? E então acho que é uma coisa maravilhosa, espetacular, isto a ver, e devia ser regra em todos, porque se há coisa que o animal de estimação traz é benefícios para toda a Claro. gente. E Portanto, olha, é essa casa onde trabalha a Cláudia. Cláudia, não era? Cláudia, A sim. Cláudia. Eu proponho uma grande salva de palmas. Seus lindos. Yes! Yes. Gostei, Yes. gostei muito. Grande Cláudia, keep up the good work e estamos junto. É isso mesmo. E já sabem. Sigam-nos, comentem, deem estrelas e coisas Para assim limpim-pim. várias. E se faz favor, tudo para o YouTube. Vão todos para o YouTube, caralho. Ai. Todos para o YouTube. Saiam daqui. Saiam Bora, daqui. vão para o YouTube e vão para a comunidade do WhatsApp. Vocês nem verdade. sabem a brincadeira que vocês perdem ali. A É falar a verdade. sério. Ah, e também outra Aquilo coisa. é um Agora, cagote de rir. agora isto sim eu quero dizer. Por favor, sigam-nos Pum, isto está bem complicado. Está tudo muito disléxico hoje. Ok. Sigam-nos no Instagram. Yes! Se faz favor. Ele conseguiu. Porque a gente tem uma catrafada de seguidores e de listeners no Spotify e não se traduz no Instagram. E a gente faz muita coisa lá. Já não. Fazemos muita coisa lá. Fazemos sim. muita coisa lá. Fazemos muita coisa lá. A gente faz. Então, venham para o Instagram também, se faz favor. É só dar um follow, deem um retweet nos posts de vez em quando. Yeah. E pronto, já está. Um retweet. Adoro. Dá Um um retweet nos Opa, eu sou, posts do eu sou Instagram. vintage. Eu sou vintage. A Ana ainda me vai tirar um chinelo se eu volto a dizer antigo. Eu acho que a Ana chega a Lisboa em maio. Fala disso, vou comprar bilhetes também, né? Que até me cuspi, porra. Yeah. Vou comprar bilhetes para Lisboa também, 30 de maio, amores, no Espaço Com Calma e Cultura. Ela vai aparecer lá de chinelo. Pumba. Diga! Yeah. É isso, caraças. Lembrem-se que temos bilhetes à venda. Olha, É e tu? verdade. E tu, quando pões o Spotify, lembra-te de pôr lá o link dos O bilhetes. link! Somos um desastre do caralho, mas somos boa gente. Amor, a gente não tem formação nisto. Exato. Isto A saiu gente não natural. estudou, exato. Nós Exato. estamos a improvisar a coisa. Exato. Pronto, hoje vai estar aqui embaixo Hoje- o link hoje do está. coisa. Para a Vou próxima já tentar. veremos se está. Se não sei. É isso. 30 de maio, Fica. a Anitta comete um crime. Nobody, no crime No tour. crime. Exato. Temos aí umas coisinhas giras preparadas para vocês. Vai ser o ó. Vai ser o ó, amiga. É Vocês isso. não estão preparados. Se prepara. Nunca. hein? Nunca Se vão estar. prepara. Claramente não. Tal como Nem a eu. Manuela não estava. Pumba. Ai, meu Deus, amores. Acho que nos vemos para a semana, sim? Vamos. Sim. Mua. Besito. Besito, Bye gente bye. guapa. Era um dia normal. Até que o avião caiu.